Oi, tudo bem? Vim me explicar do meu comportamento na votação da lei anticorrupção. Primeiro, defendo e sempre defenderei a Operação Lava Jato. Como avançamos? E avançamos com as leis existentes que nós votamos, que eu votei, por exemplo, a lei da delação. Ninguém imaginaria que nós teríamos ex-ministros presos, ex-senadores presos, ex-deputados presos, grandes capitães de indústrias, bilionários presos em mais de um ano. Isso pelas leis existentes que nós votamos e que nós estimulamos o juiz Sérgio Moro, que eu respeito, uma figura extraordinária. E a Operação Lava Jato vai continuar com toda a força e com o meu apoio. Mas eu ouvi o jurista Miguel Reale e ouvi a Janina Pascoal, líderes do impeachment, e disseram que a lei anticorrupção não foi discutida pela sociedade como devia e precisava muito mais. Por isso que apareceu um pacote muito duro. E essa casa resolveu mudar, e eu também. Quais foram as conquistas da nova lei da anticorrupção? E vou ler até. Primeiro, eu ouvi, e os deputados ouviram a voz das ruas, e que bom que vocês estão nos cobrando. E a ameaça da anistia ficou fora. A anistia está fora. Foram as ruas e foi também a atuação do presidente Michel Temer. Então a anistia está fora. Nós criminalizamos o Caixa 2 e todos os crimes conexos, que eu não sou advogado e vou ler: corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Então criminalizamos o Caixa 2. A corrupção virou crime hediondo, ficou mais duro. Crime hediondo são os crimes mais graves, portanto as penas são maiores e é difícil escapar da cadeia. Você sabia disso? Aumentou a pena por corrupção, por consequência. E repito, Caixa 2 virou crime. O andamento dos processos ficou mais rápido. Mais rápido. Com essa atitude, nós estamos reforçando mais ainda a Lava Jato, porque a Lava Jato andou muito, com a lei da redação. Com a lei da redação que eu votei, que essa casa votou, e muita gente não queria. Habeas corpus. Atingia de morte habeas corpus. Né? E nós, sim, não permitimos que o habeas corpus fosse esvaziado. Pergunte para o estudante de advocacia, um advogado, se você tem na família, o que significa esvaziar o habeas corpus. E reafirmamos o princípio de que todos são iguais perante a lei. Prova ilícita de boa-fé que estava no relatório anterior, nós tiramos. Permitir que um bandido ou que uma prova fosse obtida de forma ilícita. Olha, isso foi no tempo da ditadura, no tempo do nazismo e do fascismo. Aprovar prova obtida de forma ilícita significaria concordar com a tortura de boa-fé. Olha que existe tortura por aí. É a mesma coisa. E nós retiramos isso. Nenhum país tem isso. E nós retiramos. O que mais? O delator reportante. O que é o delator reportante? Estimularia em qualquer escola pública, qualquer universidade pública, qualquer repartição pública, a delação. E o delator ganharia comissão. Olha, vamos pensar como ficaria o ambiente de trabalho.
e como também o mesmo teste de integridade. Estimularia um clima de horror dentro de uma repartição. Tem outros mecanismos. A delação permite isso, mas não o crime reportante, delação premiada com comissão. Repito, olha, isso é instituído em sistemas de ditadura e olhe lá. E eu votei contra e nós retiramos. E agora eu vou falar sobre o abuso de autoridade. Eu respeito os promotores, respeito os juízes. Fui, sou e serei um defensor intransigente do Sérgio Moro. Olha a posição dele equilibrada no debate do Senado. Dois homens equilibrados. O ministro Gilmar, que não concordava com as 10 medidas reportantes, e debatendo o momento com o Sérgio Moro. Dois homens equilibrados. Tá? O Delenanol e o outro promotor, até os últimos 10 dias, vinham mantendo um equilíbrio. E depois, entre aspas, se perderam um pouco e jogaram o parlamento às ruas. Eu também não concordei, com todo o respeito. Mas vamos lá, o abuso de autoridade. Os únicos agentes públicos, ou políticos públicos, que estavam isentos do controle da justiça, em cima de crimes de irregularidade ou crimes de abuso de autoridade. Os únicos, os juízes e os promotores. Eu até admito que poderia ser discutido em outro momento, mas os dois promotores e líderes radicalizaram, estabeleceram um confronto aqui no parlamento e o parlamento reagiu. Sim, vocês sabiam que eu sou médico. Primeiro, eu não posso abandonar o paciente. Então, essa de juiz renunciar e o promotor renunciar à Operação Lava Jato foi uma informação errada. Por isso podem ser punidos. Isso foi uma decisão dos seus chefes superiores, que eles não podem abandonar. Eles não podem abandonar. E também, se abandonar, eles podem ser punidos. E tem substitutos. Então foi outra informação errada passada. Mas vamos voltar. Eu sou médico, eu não posso abandonar o paciente. Tem muito processo de erros de médicos, uns justos e outros injustos. Um engenheiro, se faz um erro de cálculo e cai a casa, ele é punido. Um policial, olha o policial que é exposto, também é punido no abuso de autoridade. Os únicos, os juízes e os promotores. Os únicos, os juízes e os promotores. Agora, com a lei, ainda a lei está no Senado, a lei depois tem a sanção do presidente, ela vai ser mais discutida. Mas, considerando que eu, como médico profissional, um engenheiro, um policial e tantos os outros, e esse abuso de autoridade não vai ser só para os juízes promotores, eles que estavam fora de um controle que existe em muitos países. Então, eu votei a favor. Para encerrar, eu gosto da cobrança. O povo que me conhece no meu estado e no Brasil, eu gostei de ser cobrado e quero continuar sendo cobrado. Mas repito aqui, eu sou um soldado para a gente continuar trabalhando para atacar a corrupção. E precisa sim, e a Operação Lava Jato está nos ajudando. O novo dirigente do país, o presidente Michel Temer, é um jurista e entrou em ação na anistia, mas ele quer e respeita a decisão do parlamento. Eu vou continuar defendendo com todas as minhas forças a Operação Lava Jato. Um abraço, muito obrigado pela atenção.